Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em Alguns Minutos. O meu nome é Ana. Muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho mais um texto da série Aprender Inglês com Textos e Diálogos e o vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou deixar o áudio aqui em inglês para você ouvir e praticar o seu listening. Quando o áudio acabar, eu vou trazer a transcrição em inglês, realizar a leitura, tradução e explicação, tá bom? Antes de disponibilizar o áudio, eu gostaria de te convidar para conhecer o nosso curso English for Life. São mais de 1.300 aulas, desde o nível básico ao avançado, incluindo aulas 100% em inglês com professores nativos. Tem aula de gramática, aulas que seguem a metodologia de leitura guiada, aula com interpretação de cenas, lições para você praticar o seu listening e o seu speaking, tá bom? Tem muitos exercícios, podcasts, enfim, é um acervo muito completo para você que quer alavancar seus estudos, tá? Se você gosta do conteúdo aqui do canal, eu tenho certeza que você vai gostar do curso, porque é um conteúdo bem mais rico, bem mais completo, tá bom? Então, eu vou deixar o áudio aqui agora para você ouvir, se concentre e até daqui a pouco. I dropped my phone on the sidewalk this afternoon, and the screen completely shattered. I panicked for a second, but luckily it still turned on. I walked over to a repair shop nearby to see if they could fix it on the spot. The guy behind the counter looked at it and said it would take a couple of hours. It felt so weird being disconnected from everything for a while, but I just grabbed a coffee and waited it out. Thankfully, it works good as new now. Olá novamente, eu já estou com a transcrição em inglês do áudio que você acabou de ouvir. Olha só então. I dropped my phone on the sidewalk this afternoon and the screen completely shattered. I panicked for a second, but luckily it still turned on. I walked over to a repair shop nearby to see if they could fix it on the spot. The guy behind the counter looked at it and said it would take a couple of hours. It felt so weird being disconnected from everything for a while, but I just grabbed a coffee and waited out. Thankfully, it works good as new now. Very good! Olha só então. I dropped my phone on the sidewalk this afternoon. I dropped. To drop significa derrubar algo, deixar algo cair. I dropped. Eu derrubei, eu deixei cair. My phone. Phone, telefone, celular. On the sidewalk. Sidewalk, calçada. This afternoon. Afternoon, tarde, né? Então, I dropped my phone on the sidewalk this afternoon. Eu derrubei meu telefone, meu celular, na calçada nessa tarde, na tarde de hoje. And the screen completely shattered. And the screen, tela, tá bom? Screen, tela. Completely, completamente, shattered. Shatter é o verbo estilhaçar, quebrar em vários pedaços. Então, and the screen completely shattered. E a tela se estilhaçou completamente. I panicked for a second. I panicked. Panic é entrar em pânico, né? For a second, por um segundo. I panicked for a second. Eu entrei em pânico por um segundo. But luckily, it still turned on. Mas, luckily, felizmente, por sorte, it still, it faz referência ao telefone, still, ainda, turned on. To turn on significa ligar. Ligar no sentido de funcionamento, tá bom? Ligar, de fazer uma ligação, fazer uma chamada, é call, tá? Então, it still turned on. Ele ainda ligou, né? But luckily, it still turned on. Mas, felizmente, por sorte, ele ainda ligava. I walked over to a repair shop nearby to see if they could fix it on the spot. Preste atenção. I walked over. Walk é caminhar. Walk over to somewhere significa ir até algum lugar, né? Caminhar até algum lugar, geralmente um lugar próximo. Então, I walked over to a repair shop. Repair, reparo, e shop, loja. Loja de reparo, nesse contexto de eletrônicos, é assistência técnica. Nearby, nas proximidades. Tá nearby, por perto, nas proximidades. To see, para ver. If, se. They,
eles, né, o pessoal da assistência, could fix it on the spot. Could, verbo modal, ele é o passado do verbo can. Can é poder, conseguir. Could, podia, conseguia. Could também é o jeito mais formal de can e também serve para expressar possibilidade. Então, could, podia, poderia. Fix it, fix, verbo consertar. It, de novo, se refere ao celular. On the spot. On the spot significa na hora, imediatamente. I walked over to a repair shop nearby to see if they could fix it on the spot. Eu caminhei até uma assistência técnica nas proximidades, por perto, para ver se eles podiam consertá-lo na hora, né? Consertá-lo aqui, lembrando que é o celular. The guy behind the counter looked at it and said it would take a couple of hours. Olha só, the guy é cara, então the guy, o cara, behind the counter, behind, atrás, counter, balcão, behind the counter, atrás do balcão, looked at it. Look é o verbo olhar, look at something, olhar para alguma coisa, né? Looked at it, olhou para it, aqui de novo o celular, então olhou para ele, olhou para o celular, and said, e disse. Said é o passado do verbo say, quer dizer, it would take a couple of hours. Would é um verbo modal utilizado para formar a condicional iria ou para falar de coisas que aconteciam com frequência no passado. Então, would take, pegar, tomar ou levar. Would take, pegaria, tomaria, levaria. A couple of hours, horas. Agora, a couple of significa alguns, uns, num sentido de uma quantidade pequena, tá? Lembrando que couple também é casal. Então, a couple of hours, algumas horas. The guy behind the counter looked at it and said it would take a couple of hours. O cara atrás do balcão olhou para ele, para o telefone, e disse que levaria algumas horas. De novo, lembrando que esse couple of, que é alguns no sentido de poucos, então seria algumas horas, mas não o dia inteiro, não ia demorar tanto assim. It felt so weird being disconnected from everything for a while. It felt é o passado do verbo feel. Feel que é sentir, porém também pode ser utilizado no sentido de parecer, dar a sensação. So weird, estranho. So, tão. It felt so weird, pareceu tão estranho, foi tão estranho. Being disconnected, desconectado. Being, verbo be, ser ou estar. It felt so weird being disconnected. Foi tão estranho estar desconectado, ficar desconectado from everything, de tudo, for a while, por um tempo, né? Olha só, everything, tudo, e while, um tempo, um período de tempo. While também pode ser enquanto. Lembrando que aqui o verbo be tá com ing, porque being disconnected, estar desconectado, essa unidade funciona como um sujeito. Ó, o que pareceu estranho? Estar desconectado de tudo por um tempo, né? Então, it felt so weird being disconnected from everything for a while. Pareceu tão estranho, foi tão estranho ficar desconectado de tudo por um tempo. But I just grabbed a coffee and waited it out. Olha só, mas, eu, just, é apenas, e ele também pode ser utilizado para dar ênfase ou para dizer que algo acabou de acontecer. Grabbed a coffee. Grab é pegar, apanhar. Grab a coffee significa pegar um café, comprar um café, algo ali rapidinho. And waited it out. Wait significa esperar. Wait it out é esperar até uma situação acabar, esperar até uma situação passar. Então, but I just grabbed a coffee and waited it out. Mas eu só comprei um café, eu peguei um café e esperei. Ou seja, esperei até o celular ficar pronto, né? Esperei até o reparo acabar. Thankfully, felizmente, ainda bem, ele é muito parecido com luckily, né? It works good as new now.
It works. Work é o verbo trabalhar, também pode ser utilizado no sentido de funcionar, para máquinas, equipamentos, aparelhos, enfim. Então, it works, ele funciona, de novo, it faz referência ao celular. Good as new. Now, a expressão completa é as good as new, tão bom quanto novo, né? As something as, tanto quanto. Só que no inglês falado, né, no inglês mais coloquial, é normal utilizar só o good as new, tá bom? Que passa essa ideia de quanto novo, né? Parece até novo. Então, it works good as new now. Ele funciona como novo agora. Ele funciona tão bom quanto novo agora. Thankfully, it works good as new now. Felizmente, ele funciona tão bom quanto novo agora. Ok? Very good. Então, agora eu vou deixar o áudio aqui novamente para você ouvir e praticar o seu listening. Se você quiser fazer o download do material, do áudio, né, ou do texto com a tradução, basta você visitar o nosso site. Para acessar o site, é só clicar no link que fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário, ok? Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. I dropped my phone on the sidewalk this afternoon, and the screen completely shattered. I panicked for a second, but luckily it still turned on. I walked over to a repair shop nearby to see if they could fix it on the spot. The guy behind the counter looked at it and said it would take a couple of hours. It felt so weird being disconnected from everything for a while, but I just grabbed a coffee and waited it out. Thankfully, it works good as new now. I dropped my phone on the sidewalk this afternoon, and the screen completely shattered. I panicked for a second, but luckily it still turned on. I walked over to a repair shop nearby to see if they could fix it on the spot. The guy behind the counter looked at it and said it would take a couple of hours. It felt so weird being disconnected from everything for a while, but I just grabbed a coffee and waited it out. Thankfully, it works good as new now. Through the highways till my shadow